Olá pessoal, vamos dar continuidade então aqui às nossas aulas virtuais e hoje a gente vai discutir o oscilador harmônico amortecido. Tá bem? Até a última aula a gente veio discutindo o oscilador harmônico, falei para vocês como é que a gente resolvia a equação diferencial de segunda ordem, né? E segui nessas resoluções discutindo o caso mais simples, que era o caso do oscilador harmônico simples, no qual as únicas forças que tinham, aliás, a única força que tinha era F igual a menos Kx, que era a força de restauração da mola. Tá bem? Bom, agora eu quero considerar com vocês que existe uma força de resistência, tá? Essa força de resistência, ela é proporcional à velocidade, de modo que eu vou falar que essa força F é igual a menos BV. E então, a segunda lei de Newton, ela fica simplesmente massa vezes aceleração igual à força de restauro da força da lei de Hooke, né? Mais a força de resistência, ou seja, mx dois pontos é igual a menos kx menos bx ponto. Repare que ambas são com sinal negativo. Isso ocorre pois a força da mola ela é contrária à posição x, né? Ela sempre tenta restaurar para a posição inicial, e a força de resistência ela é contrária à velocidade. Bom, se eu trago então para o lado de cá do sinal, esses caras, eu tenho simplesmente isso daqui, e uma vez que eu divido pela massa, me resta uma equação diferencial desta forma aqui. X2 pontos mais B sobre mx ponto mais K sobre mx igual a zero. Para isso agora, pessoal, eu vou definir com vocês a seguinte... Eu vou definir com vocês dois parâmetros do movimento, o gama e o ômega zero. De modo que gama eu vou chamar B sobre 2m. Reparem que aqui tem B sobre m, eu estou chamando gama de B sobre 2m. E ômega zero eu vou chamar ômega zero igual a raiz quadrada de k sobre m, de modo que ômega zero ao quadrado nada mais é do que K sobre M. De modo que essa equação aqui, pessoal, ela pode ser escrita simplesmente desta forma. Percebam então que fica x2 pontos mais 2 gama x ponto mais ômega zero x igual a zero. Bom, agora, se a gente for lá atrás, voltar à aula passada, a gente lembra que a solução geral para uma equação diferencial do tipo de segunda ordem, do tipo que a gente vem estudando, ela é do tipo x de t igual a e elevado a p mais t e b mais b e elevado a p menos t, onde o p mais ou menos é igual a menos b mais ou menos b quadrado menos 4ac sobre 2a, né? Equação de Bhaskara, né? Que a gente tira disso daqui, né? Onde a, b e c são esses carinhos aqui. Por favor, não confunda esse b com o b que a gente está tratando no amortecimento. Tá? Esse daqui eu só fui infeliz aqui na hora de escolher a letra, mas esse b é da equaçãozinha aqui, né? ax dois pontos mais bx ponto mais cx, a solução desse cara, então o p para resolver ele era igual a isso daqui que a gente viu na aula passada. Bom, então simplesmente se a gente olha para a equação na página anterior, a gente percebe que o a vale 1 aqui, o b vale 2 gama e o c vale ômega zero ao quadrado, de modo que simplesmente p mais ou menos, a solução para essa equação aqui, nada mais é do que menos gama mais ou menos gama ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. De forma, pessoal, que eu posso, em princípio, quebrá-la e escrever, então, a solução geral para isso daqui como simplesmente 1e elevado a menos gama t vezes a e elevado a raiz quadrada de gama ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, que é esse termo, mais b e elevado a menos raiz quadrada de gama ao quadrado menos ômega zero ao quadrado t. Tá bem? Mas note, você, que existem, né, três situações possíveis
porque vai definir o tipo de amortecimento e o movimento do sistema. E esses três diferentes problemas, eles dependem do aspecto dessa raiz quadrada aqui. Então, pessoal, a gente pode quebrar o problema em três casos específicos. Vamos dar uma olhadinha aqui. O primeiro caso é se gama é menor que ômega zero. Se você lembra, a raiz quadrada é a raiz quadrada de gama ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Então, quando gama é menor que ômega zero, a gente vai ver que aquela raiz quadrada dá de um número negativo e o que a gente chama de amortecimento fraco, porque para isso ocorrer, o B, né, da força menos BV, né, que é a força de resistência do meio, ela é, no caso, pequena. Então, quando B é pequeno, gama, que é B sobre 2M, né, se a gente lembrar lá que gama é igual a B sobre 2M, a gente percebe que se gama é pequeno, B é pequeno, portanto, a gente chama isso aqui de amortecimento fraco. Por outro lado, se gama é maior que ômega zero, isso requer que B seja grande. Então, a gente vai chamar de amortecimento forte. E o terceiro caso de interesse para a gente aqui nesse curso é esse caso interessante quando gama e ômega zero são iguais. Tá? É o que a gente vai chamar de amortecimento crítico. Tá bem? Então, pessoal, vamos começar agora a discutir cada um desses três casos e ver como que o sistema se comporta para cada um deles. No caso 1, que é o subamortecido ou amortecimento crítico, amortecimento fraco, tá aqui, a gente usa então, né, a questão de que gama é menor do que ômega zero. Veja você que a solução do problema geral, ela é P mais ou menos igual a menos gama, mais ou menos raiz quadrada de gama ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Agora, se eu chamo ômega ao quadrado igual a ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado, você há de convir comigo que ômega é um número real, porque ômega zero é maior do que gama. Portanto, essa quantia aqui é maior do que zero, portanto, ômega é um valor real. Agora, se eu jogo esse ômega dentro dessa raiz quadrada, o P mais ou menos fica igual a menos gama, mais ou menos raiz de menos 1, vezes raiz quadrada de ômega ao quadrado, que está aqui. Ou seja, eu vou falar que a solução geral do caso subamortecido ou de amortecimento fraco é P mais ou menos igual a menos gama mais ou menos I vezes ômega. Perceba que o I nada mais é do que um número imaginário, raiz quadrada de menos 1. Ou seja, a solução geral desse problema, pessoal, nada mais é do que x de t e elevado a menos gama t, que é o termo de decaimento, vezes a elevado a i ômega t, mais b elevado a menos i ômega t. Agora, se a gente lembra da nossa aula anterior, vocês lembram que e elevado a mais ou menos de ômega t, eu posso escrever como cosseno de ômega t mais ou menos i seno de ômega t. Ou seja, eu posso reescrever essa equação aqui desta forma, onde eu substituo as exponenciais, mais ou menos i ômega t, por senos e cossenos. Lembrando vocês que o movimento se dá no mundo real, ou seja, ele não pode ser, o x de t tem que ser um número real, ele não pode ser um número imaginário, esse carinha aqui. Então, a gente tem que, eu posso escrever como duas outras constantes, né? Alfa cosseno de ômega t mais beta seno de ômega t, onde alfa e beta são constantes reais que dependem de x0 e v0, que são as condições iniciais do problema. Bom, por fim, pessoal,
A gente já viu isso na nossa aula anterior, né, que se eu tenho uma solução do tipo alfa cosseno de ômega t mais beta seno de ômega t, onde alfa e beta são constantes, eu posso reescrever isso daqui em termos de uma outra constante, que eu vou chamar aqui de C, e eu escrevo C vezes e elevado a menos gama t, vezes cosseno de ômega t mais delta, onde delta é uma fase. Então, ela só diz quanto que o movimento está atrasado. Isso é uma outra forma de escrever. Ao invés de escrever alfa cosseno de ômega t mais beta seno de ômega t, eu simplesmente escrevo uma amplitude e uma fase delta. As duas soluções são equivalentes. Então, vamos analisar um pouquinho como que esse cara se comporta. Percebam vocês que se eu escrevo ele nesse último formato aqui, vamos tirar isso. Percebam que eu tenho um termo que é cosseno de ômega t, mais uma fase, e eu tenho um termo que é e elevado a menos gama t. Tá? Vamos fazer um paralelo aqui com o caso sem amortecimento, que é o caso da aula passada. No caso da aula passada, pessoal, o que tínhamos era que a solução era do tipo uma constante vezes um cosseno de ômega t mais uma fase. Correto? Então, como que ele funcionava? Ele simplesmente oscilava, como mostra aqui, e a frequência de oscilação era o nosso ômega zero. Certo? E de modo que o período aqui seria 2π sobre ômega zero. Agora, percebam vocês que ele está oscilando, mas está oscilando com uma frequência ômega. A frequência ômega, se a gente volta no slide anterior, a frequência ômega ela é definida aqui, olha. É definida como ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado. Ou seja, ômega é menor do que ômega zero. Certo? Com isso, vocês percebam que o período de oscilação ele é maior, tá? Então, eu tenho uma oscilação cujo período é mais longo, tá? É 2π sobre ômega, não sobre ômega zero. E essa aqui tem a ver com o termo do cosseno. E eu tenho multiplicado por esse um termo exponencial decrescente, que é devido a esse cara aqui. Ou seja, ele só decai desta forma. Então, pessoal, o resultado final desse movimento é simplesmente a multiplicação. Aqui eu pus, então seria a multiplicação dessas duas curvas, o que resultaria então numa curva que oscila com a frequência ômega, mas vai decaindo, modulada por o termo exponencial. Tá legal? Agora, vocês percebam uma coisa, né? Eu já tinha falado agora há pouco, mas a frequência de oscilação nesse caso, a frequência ômega, ela é uma frequência menor do que ômega zero. O que faz sentido, pois percebam, demora mais para o corpo, né, para a massinha, ela completar uma oscilação. Então, digamos, por exemplo, aqui eu tenho o sistema massa-mola, né, eu tenho a mola, eu tenho a massa. Então, se a massa, digamos que a massa tenha começado de uma posição aqui, então ela vai, se o sistema ele não tem amortecimento, ela vai vir até aqui, depois voltar para cá, depois voltar para cá, depois voltar para cá. Tá ok? É isso que ela vai fazer. Agora, devido ao amortecimento, o que vai acontecer é que ela vai, só que perceba, tem uma força segurando a velocidade dela. Quanto maior a velocidade, maior essa força contrária. Ou seja, vai demorar mais para ela ir e voltar. E quando ela voltar, não vai chegar em toda a amplitude. Depois ela vai voltar e vai assim por diante até eventualmente parar. Ou seja, ela oscila e eventualmente para.
E só que a oscilação completa dela, né, ela sair daqui e voltar para o ponto de máximo positivo, por exemplo, demora mais do que no caso sem amortecimento, pois, obviamente, existe uma frenagem, né, uma força contrária ao movimento, né, contrária à velocidade, que atrapalha esse movimento. Portanto, obviamente, a frequência de oscilação ela é menor nesse caso. E além disso, a amplitude de oscilação ela cai com um tempo tal que é 1 sobre gama. Então você lembra lá que a expressão da exponencial é e, né, elevado a menos gama t. Ou seja, ele decai com o tempo 1 sobre gama. E perceba que a velocidade máxima também decai a cada oscilação com o tempo 1 sobre gama, tá? Porque se você toma a derivada desse cara aqui, você percebe claramente que ela decai com 1 sobre gama também. Agora, vamos lembrar que a energia mecânica do sistema é simplesmente isso daqui, né? Então, se eu substituo x² e v² nesse cara, eu percebo o seguinte, pessoal. Note que, sendo x dado por isso daqui, uma vez que eu derivo, a velocidade é dada por isso daqui. A derivada desse cara é bastante simples, né? O primeiro termo que eu derivo, então uso aqui a regra do produto, né? Derivo esse cara que dá menos gama vezes ele mesmo, e vezes o segundo termo, depois a derivada do segundo termo vezes o primeiro, a derivada de cosseno de ômega t é menos ômega seno de ômega t. Então, a velocidade tem essa carona. Perceba que, obviamente, aparece um elevado a menos gama t dos dois lados, tá? De modo que eu consigo isolar, e se eu faço v² e x², reparem que eu tenho um termo c² aqui, e elevado a menos 2 gama t, lembrando que e elevado a menos a, digamos, ao quadrado é e elevado a menos 2a, certo? Bom, então, mais esse termo ao quadrado. E x² é c² elevado a menos gama, menos 2 gama t, vezes esse termo ao quadrado. Se eu substituo esse cara na velocidade, na energia total do sistema, energia mecânica do sistema, eu percebo que eu consigo isolar esse c² elevado a menos 2 gama t, mais os termos que oscilam, tá? Mas note que esse termo só oscila, né? Esse termo que eu acabei de circular. Agora, o termo de decaimento é esse cara aqui. E perceba que a energia mecânica do sistema, enquanto que x, a amplitude de x e de v decai com 1 sobre gama, a amplitude da energia decai com 1 sobre 2 gama. Tá? E a pergunta é, essa energia mecânica está decaindo com 1 sobre 2 gama, né, tempo, né, tempo de decaimento, mas para onde está indo essa energia? Note que a energia está sendo dissipada pelo meio viscoso, né? O meio viscoso ele faz uma força estilo força de atrito, né? Uma força de resistência que faz perder energia. Portanto, né, note que tanto V quanto x de t, quando o tempo vai para infinito, ambos tendem a zero, de modo que a energia total do sistema, a energia mecânica total do sistema vai a zero. Ou seja, toda a energia do sistema eventualmente vai ser dissipada para o meio viscoso, de modo que você observa que o seu oscilador parou de oscilar. Pois bem, o segundo problema que eu queria discutir com vocês aqui agora é quando o gama é maior do que ômega zero. Ou seja, quando B é grande o suficiente, de modo que eu tenho um amortecimento forte ou super amortecido, como a gente costuma chamar. Note nesse caso, o P mais ou menos, ele continua sendo escrito como menos gama, mais ou menos raiz quadrada de gama ao quadrado menos ômega ao quadrado,
Mas agora, como gama é maior do que ômega zero, a gente tem que gama ao quadrado menos ômega zero ao quadrado é um número positivo, portanto, essa raiz quadrada resulta num número real. Tá bem? Então, vamos definir aqui gama 1 e gama 2, de modo que gama 1 é igual a gama mais raiz quadrada de gama ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, e gama 2 é igual a gama menos a raiz quadrada de gama ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Note você o seguinte, esse termo ele é menor do que gama, obviamente, portanto, tanto gama 1 quanto gama 2 são quantias maiores do que zero. Tá bem? De modo que o meu P mais ou menos vira menos gama 1 ou menos gama 2, e a solução do problema fica agora simplesmente A elevado a menos gama 1t mais B elevado a menos gama 2t. Agora, pessoal, repare que não existe um termo oscilante, ou seja, não há nenhum cosseno ou seno envolvido nesse problema. Existem apenas decaimentos exponenciais, e elevado a menos gama 1t e e elevado a menos gama 2t. Ou seja, enquanto no amortecimento fraco, o seu sistema, vou fazer um rascunhozinho aqui, de x em função, x em função de t, tá? Então, enquanto no amortecimento fraco você tinha um movimento que fazia isso daqui até morrer, no amortecimento forte você só tem que ele simplesmente morre. Ele não oscila antes de morrer o movimento. Tá? Agora, note que se eu derivo essa expressão de x de t, eu consigo imediatamente a velocidade em função do tempo e as constantes a e b, elas saem direto se eu conheço x0 e v0 e mais uma vez, como a gente já discutiu isso algumas vezes, a solução do problema é única, uma vez que tenha posição e velocidades iniciais. Pois bem, então, se eu faço x0 a posição para t igual a zero, eu tenho que x0 igual a mais b, pois em t igual a zero, esse termo e esse termo são nulos. Tá bem? Vamos lá. Então, com isso, pessoal, o que temos é que se eu faço também v0 igual a velocidade em tempo igual a zero, eu tenho que o v de t é igual a menos gama 1a menos gama 2b, a partir dessa equação aqui. Então, chegamos a essa. Bom, agora eu só preciso fazer um pouquinho de matemática aqui para concluir que eu consigo escrever tanto A quanto B em função de x0 e v0, gama 1 e gama 2. Tá? Bom, feito isso, eu posso diretamente lembrar vocês que gama está entre gama 1 e gama 2, né? Porque o gama 1 era gama mais aquela raiz quadrada e o gama 2 era gama menos aquela raiz quadrada. Então, se isso é verdade, eu tenho que gama 1 menos gama 2 é simplesmente duas vezes aquela raiz quadrada, e isso é um número positivo. Portanto, para ficar mais fácil, eu vou escrever então x de t como menos v0 mais gama 2 x0 sobre gama 1 menos gama 2, mais v0 mais gama 1 x0 sobre gama 1 menos gama 2. Esse primeiro termo multiplicado pelo e elevado a menos gama 1t, esse segundo termo multiplicado por e elevado a menos gama 2t. Tá bem? Bom, com isso, a gente percebe que o movimento, ele, como eu falei há pouco, ele simplesmente decai. Ele não tem nenhum tipo de oscilação. Isso acontece porque o B é grande o suficiente, de modo que temos, então, um amortecimento forte. Agora, tem uma coisa interessante de notar, é o seguinte,
que, apesar de ele ser um amortecimento forte, o decaimento dele não quer dizer que o movimento vai cessar, ou seja, digamos que o movimento morre, né, antes do amortecimento fraco. É muito interessante notar que, dependendo das condições iniciais do problema, se eu tenho que x0 é igual a menos v0 sobre gama 2, esse termo aqui, ele zera. Percebe? V0 mais gama 2 x0 seria zero, esse termo zerava, ou seja, o que eu chamei de A anteriormente é igual a zero. De modo que x de t e v de t se resume a isto daqui. Ou seja, ambos decaem com menos gama 2t. De modo que a energia do sistema, a energia mecânica do sistema, que de novo é meio kx² mais meio mv², ela decai agora com e elevado a menos 2 gama 2t. Ou seja, note que a energia cinética, a energia mecânica do sistema agora decai com 1 sobre 2 gama 2. Mas a gente viu aqui que gama 2 é menor do que gama. Portanto, mesmo sendo um amortecimento forte, a energia decai com um tempo mais longo do que para o amortecimento fraco. Isso devido às condições iniciais do problema. Então, esse é um resultado interessante desse amortecimento forte. Então, está aqui a conclusão disso, que como gama 2 é menor do que gama, a gente tem que, mesmo o amortecimento sendo forte, a perda de energia para o meio viscoso pode ser mais lenta. Ela decai, nesse caso, com gama 2, que é menor do que gama. Bom, vamos ver então o último caso, que é o caso do amortecimento crítico. Ou seja, quando gama é igual a ômega 0. Nesse caso, pessoal, o P mais ou menos ele é igual a gama mais ou menos alguma coisa aqui, essa raiz quadrada, que ela é zero, porque gama e ômega 0 são iguais. Portanto, só temos uma raiz e a gente já aprendeu o que acontece com essa equação diferencial de segunda ordem quando só tem uma raiz, que é introduzir um termo proporcional ao tempo aqui. De modo que a solução x de t fica somente C1 elevado a menos gama t mais C2t e elevado a menos gama t. Mais uma vez, eu posso escrever para vocês a velocidade derivando essa equação aqui, de modo que ela fica simplesmente v de t igual a menos gama C1 mais C2t e elevado a menos gama t mais C2 e elevado a menos gama t. Bom, e da mesma forma que fizemos para os demais casos, se eu conheço x0 e v0, então fica claro para mim que se eu faço x0 igual a x para t igual a 0, note que se eu substituo t igual a 0 aqui, esse termo some, porque tem t. Portanto, x0 é igual a C1. Fazendo a mesma coisa para as expressões da velocidade, eu tenho que v0 é igual a menos gama C1 mais C2. Portanto, como C1 é igual a x0, C2 nada mais é do que V0 mais gama x0. Com isso, escrevendo em termos das condições iniciais, eu tenho que x de t é igual a x0 mais V0 mais gama x0 vezes t e elevado a menos gama t. Agora, assim como no caso superamortecido, perceba que não há termo oscilante para o amortecimento crítico. Note que as dependências com o tempo, elas surgem aqui, linear, e aqui, uma exponencial decrescente. Portanto, note que, de novo, ele não oscila. E agora uma pergunta. Bom, a gente sabe que, no caso do oscilador harmônico fraco, a gente tem, então, do amortecimento fraco,
a gente tem que o sistema faz uma coisa assim. Então ele cruza o zero algumas vezes, tá? Na verdade, se você for levar o pé da letra matematicamente, ele cruza o zero infinitas vezes, tá bem? E agora, minha pergunta é, no caso, o sistema para o amortecimento forte ou para o amortecimento crítico, ele passa pela origem em alguma situação? Ou seja, ele simplesmente decai assim, ou ele, por exemplo, pode passar pela origem uma, duas vezes, etc. Para a gente ver isso, né, vocês pensam um minutinho, mas vamos dar uma olhada como funciona isso. Para o caso do amortecimento crítico, como eu não tenho oscilações, para eu saber se ele passa pela origem, né, eu quero saber se ele, por exemplo, começa num valor positivo, se ele eventualmente cruza para um valor de x negativo. Tá? Note que, pelo fato da equação ser dada por isso daqui, para e ser igual a zero, eu tenho que zerar esse termo aqui. Pois esse termo aqui tende a zero para o infinito, mas ele nunca cruza o zero. Portanto, o que eu preciso é que isso seja igual a zero. Então, simplesmente, eu preciso que esse t0, no momento em que cruza o zero, seja menos x0 sobre v0 mais gama x0. Agora, o tempo precisa ser positivo, ou seja, precisa ser maior do que zero. Ou seja, para querer cruzar o x igual a zero no tempo t0, eu preciso que isso daqui seja maior do que zero. E para isso acontecer, note que interessante, eu preciso que V0 tenha sentido, ó, sinal contrário a x0. Ou seja, se eu estou numa situação que eu comecei o meu movimento, digamos, imaginem vocês que eu começo meu movimento num x0 positivo, perdão pessoal, voltando. Digamos que eu comece o meu movimento num x0 positivo aqui, tá? Então meu x0 ele é positivo. Para que eu tenha, que eu cruze o zero, eu preciso o quê? Eu preciso que a minha velocidade inicial, então se o meu x0, nesse caso, se o meu x0 é maior do que zero, eu preciso que o v0 seja negativo. Ou seja, eu preciso de uma velocidade inicial para baixo, tá? E eu preciso mais do que isso, eu preciso que o módulo de V0 seja maior que gama módulo de x0. Por quê? Se o x0 é negativo, aqui olha, dá um número positivo, aqui dá um número negativo, então eu preciso que esse V0 positivo seja maior do que esse número negativo para tudo ser positivo. Então, se isso acontece, o que vai acontecer com o movimento? Ele vai sair daqui, vai cruzar uma vez e vai tender a zero, dessa forma. Perceba que ele nunca vai fazer algo do tipo descer, cruzar, para depois fazer isso. Então ele vai cruzar, e se ele cruzar é só uma vez, não vai ficar cruzando mais de uma vez. Tá bem? Note agora o que acontece para o caso onde gama é maior do que ômega zero. A gente já resolveu esse problema há pouco e a gente viu que a solução x de t ela é escrita desta forma aqui em função das condições iniciais do problema. Agora, se eu quero isso sendo igual a zero, eu quero então que esse termo seja igual a este termo. Ou seja, eu posso cancelar aqui embaixo, γ1 menos γ2, né, porque ambos são idênticos, que me resulta que V0 mais γ2 x0 e elevado a menos γ1 t0 é igual a V0 mais γ1 x0 e elevado a menos γ2 t0. Note aqui o seguinte, pessoal, olha que interessante. Eu tenho então que e elevado a menos γ1 menos γ2, lembre que esse γ1 menos γ2 é positivo,
porque gama 1 é maior do que gama 2. Então, e elevado a gama 1 menos gama 2 vezes t0 é igual a v0 mais gama 2 x0 dividido por v0 mais gama 1 x0. Portanto, se eu aplico o logaritmo neperiano dos dois lados, eu tenho que ln de e elevado a alguma coisa, simplesmente essa alguma coisa, que é igual ao logaritmo de v0 mais gama 2 x0 sobre v0 mais gama 1 x0. Portanto, eu posso escrever que o tempo para que haja a mudança de sinal em x, ele é 1 sobre gama 1 menos gama 2, ln de v0 mais gama 2x dividido por v0 mais gama 1 x0. Agora, de novo, o t0 tem que ser positivo. Né? Não estou podendo voltar no tempo para que isso aconteça. Então, note o seguinte, eu preciso que o argumento aqui do meu logaritmo seja maior do que 1 para que dê um número positivo. Portanto, as condições que eu necessito são que v0 mais gama 2x0 dividido por v0 mais gama 1 x0 seja maior do que 1. Agora, se você lembra que gama 2 menos gama 1 gama 2 é menor do que gama 1, isso só é possível se, de novo, v0 e x0 têm sinais opostos. Ou seja, se eu tenho um x0, uma posição, digamos, aqui, certo? E se a minha velocidade inicial ela é positiva, ou seja, também para cima, o que vai ocorrer é que o movimento ele vai começar, vai subir, depois vai cair e morrer eventualmente. Tá? Se é uma velocidade inicial para baixo, mas não grande o suficiente, o que ele vai fazer é cair e morrer. Aqui eu cruzei sem querer, mas... Agora, se é uma velocidade inicial grande para baixo, o que ele vai fazer? Ele vai descer, cair, depois subir para morrer. Note o seguinte, só tem, de novo, um t no qual ele cruza o zero. Ou seja, no problema de amortecimento fraco, no amortecimento forte, que nem esse, ou no crítico como esse, a gente tem apenas uma vez que ele pode cruzar o eixo x igual a zero durante todo o movimento. Não necessariamente ele vai fazer isso, mas se ele cruzar, vai ser uma única vez. Então, eu fiz alguns exemplos para a gente poder ver aqui como é que funciona isso. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para o caso que eu quero colocar. Imagine que o movimento de um oscilador harmônico super amortecido, iniciando um x0 igual a 1 metro, e eu sei que o ômega 0 dele é 2 radiano por segundo e o gama é 3 radiano por segundo. Tá? Agora, notem vocês o seguinte, se eu coloco velocidades iniciais, por exemplo, 6 metros por segundo positivo, eu começo com o movimento, ele sobe, depois cai. O tempo de queda não muda, tá? Mas perceba que ele sobe antes. A mesma coisa se eu tiver qualquer velocidade positiva, por exemplo, 2 metros por segundo, ele vai subir e depois vai cair. Agora, se a velocidade inicial ela é negativa, como nessa curva verde, note que ele tem uma queda rápida aqui no começo, né? Devido à sua velocidade, mas ele ainda não cruza o zero. Agora, para ele cruzar o zero, eu preciso, né, satisfazer aquelas condições que a gente falou aqui no último slide. E para a gente ter isso, então, a gente começa a ter isso, se eu passar aqui uma linha, certamente eu não vou conseguir passar uma linha bastante reta, tá? Mas essa linha aqui do x igual a zero, que eu acabei de desenhar,
Perceba que se a velocidade inicial é menos 5 metros por segundo, ele não cruza, mas se é um pouquinho maior, menos 5,5, ele já cruza, tem um pouquinho de movimento lá embaixo e depois vai para zero. Agora, se eu tenho uma velocidade inicial de menos 8 metros por segundo, perceba que ele desce rapidamente, porque, imagina, é como se eu estou com o meu bloquinho aqui, tá? A mola está aqui, o bloquinho está aqui na posição, aqui é a posição x0 e eu estou na posição 1. É como se eu impusesse uma velocidade bastante grande nele, ou seja, desse um impulso bastante forte na direção contrária, de modo que antes de ele parar, ele faz isso daqui e eventualmente para, que é exatamente o que a curva preta está desenhando para a gente. Tá bem, pessoal? Bom, então com isso a gente fecha a nossa videoaula sobre osciladores harmônicos amortecidos. A próxima videoaula, pessoal, a gente vai entrar no caso de oscilador harmônico forçado. Então a gente vai ver como a gente resolve diversos sistemas de oscilador harmônico forçado, a gente vai ver como é que a gente introduz soluções do caso homogêneo, soluções do caso particular. Espero que vocês estejam aproveitando a aula e estejam aprendendo com essas videoaulas. Então, um abraço e até a próxima.